Olá! A TV Leges desta semana destaca as votações do Congresso em relação à Copa do Mundo de 2014 e a destinação de mais recursos para a saúde, o sucesso da campanha do agasalho, a moderna gráfica do Senado, dicas de alimentação, moda e muito mais. Presidente do Sindileges fala sobre a reforma administrativa do Senado Federal. Controvérsia. Senado aprova regime diferenciado de contratações públicas para a Copa do Mundo e oposição promete recorrer no STF. Só no segundo semestre. Por falta de acordo, votação para regulamentar a elevação de recursos destinados à saúde deve ser adiada para agosto. Solidariedade. Campanha do agasalho do Senado arrecada quase 2.000 peças para doar a entidades carentes. Gráfica do Senado, uma das mais modernas do país. De olho na moda e nos modos. Conheça algumas regras e dicas de vestuário para visitar e circular no Congresso Nacional. E mais, o talento de um servidor da Câmara para a pintura. O texto da reforma administrativa do Senado Federal foi aprovada pela subcomissão temporária criada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A matéria prevê o corte de aproximadamente 45% no número de funções comissionadas, entre outros assuntos polêmicos. O presidente do Sindileges, Nilton Paixão, comentou sobre o tema. Veja. O Sindileges tem acompanhado de uma forma muito próxima a tramitação da reforma administrativa no Senado Federal. O relatório aprovado ontem é melhor do que a proposta original, mas ainda não é o ideal. Continuaremos a apoiar um grupo de servidores do Senado Federal que está articulado conosco e que propiciou um avanço, embora registre mais uma vez não seja o ideal. Vamos continuar atuando, acompanhando diuturnamente os trabalhos da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça, depois na mesa diretora e, finalmente, no plenário da Casa, para defender sempre os interesses dos servidores, o interesse do servidor público, o interesse da sociedade brasileira, porque o serviço público é a primeira linha de defesa da sociedade brasileira. Por 46 votos a favor e 18 contra, o Senado Federal converteu em lei a medida provisória 527, que cria um regime diferenciado de contratações públicas para a Copa do Mundo de 2014. A matéria segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Diversas entidades e organizações da sociedade civil foram contra o regime, afirmando que contraria a Lei Geral de Contratações. A oposição promete entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A primeira campanha do agasalho, organizada pelo Senado Federal com o apoio do Sindileges, arrecadou quase 2.000 peças entre casacos e cobertores. A entrega a entidades carentes deve ser feita nas próximas semanas. A Diretoria-Geral do Senado está fazendo o levantamento para definir quais entidades filantrópicas do Distrito Federal serão beneficiadas pela campanha do Agasalho 2011. A entrega do material deve acontecer nas próximas semanas. Em pouco mais de um mês de campanha, os servidores do Congresso Nacional doaram diversas roupas, agasalhos, cobertores e até brinquedos. O Sindileges também fez parte da campanha. Diversos pontos de arrecadação estavam distribuídos dentro e fora das dependências do Senado. Este foi o primeiro projeto de solidariedade da Diretoria-Geral do Senado realizado este ano e deverá ser feito todos os anos no mês de junho. A ação teve por objetivo ajudar entidades beneficentes de diversos pontos do Distrito Federal. A votação do projeto de lei que regulamenta a emenda à Constituição número 29 para destinar mais recursos à saúde deve ficar para o início do segundo semestre. A afirmação é do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia. Ele disse que não há acordo dentro da base governista e nem com os estados, que serão diretamente afetados pela regulamentação. Os parlamentares buscam encontrar uma saída para regulamentar a emenda 29, que é de suma importância para o investimento na área da saúde, pois fixa percentuais mínimos do orçamento da União. Além disso, a regulamentação vai definir regras de fiscalização, avaliação e controle das despesas nas três esferas: federal, estadual e municipal. O governo chegou a abrir mão da criação de um novo tributo para financiar a saúde, semelhante à CPMF.
O impasse agora está na base de cálculo da União, que poderá ser feito por meio da receita corrente líquida ou bruta. Essa regulamentação tramita sob a forma de projeto de lei complementar. O texto principal da proposta foi aprovado pelo plenário em 2008, mas a votação não foi concluída. Por falta de acordo, a matéria está parada no plenário desde então. Segundo o texto aprovado, enquanto a União destina 5% para a saúde, os estados devem aplicar 12% da receita bruta e os municípios 15%. Seja no celular, na bomba de combustível, nas máquinas de cartões de crédito, na TV e na administração pública, a tecnologia da informação está por toda parte. É a chamada era digital. Novas profissões nesta área surgiram e se tornaram essenciais na manutenção e segurança na governança de TI. Na Câmara dos Deputados, os analistas de informática são fundamentais para garantir o bom funcionamento da casa. Acompanhe na reportagem. Já parou para pensar no que aconteceria se todo esse sistema de informática e internet parasse de funcionar nos dias atuais? Se isso acontecer, hoje o mundo para. A energia e a tecnologia fazem parte do dia a dia do mundo, não é só do Brasil, né? Do mundo inteiro. Primeiro seria um caos, né? O principal seria o trânsito, né? O trânsito pararia completamente e outra coisa, os bancos, né? Não funcionaria, não teria como a gente fazer mais nada, né? Porque a gente depende de banco, depende da tecnologia o tempo inteiro, né? Pois é, mas para fazer tudo isso funcionar, entram em cena os analistas de informática. A informática ela desempenha um papel central em todas as instituições. Praticamente está na alma do negócio de qualquer instituição. O analista de informática é responsável por todo esse processo, ou seja, desde a manutenção da infraestrutura, o desenvolvimento de programas e etc. Hoje em dia, podemos dizer que se a informática de uma instituição parar, a instituição para. Né? Isso a gente pode ver no dia a dia, por exemplo, se um sistema sai do ar de um banco por 5, 10 minutos, para tudo. Né? Então, um analista de informática hoje em dia é uma peça essencial para qualquer instituição. A Câmara dos Deputados conta com mais de 160 analistas de informática, que cuidam do bom funcionamento e da segurança da informação da casa. Hoje, tudo que acontece dentro da Câmara dos Deputados depende parcialmente ou integralmente de um serviço de informática. A retirada desse serviço do ar ou a interrupção da oferta desse serviço significaria parar o processo legislativo, a gente não conseguiria colocar emendas ao orçamento da União, entre outras atividades que congelariam basicamente o funcionamento da casa. A sociedade não teria acesso, né, às proposições que estão em tramitação, às decisões que foram tomadas, né, os pareceres, as discussões que estão... então seria muito difícil para a sociedade ser democrática, né? Ela precisa da informação atualizada. A maioria dos profissionais da área são homens, mas as mulheres também estão conquistando esse mercado. Patrícia Almeida fala da importância dos profissionais no setor público e privado. Eu desconheço uma instituição que não tenha necessidade de automatizar os seus processos, primeiro de melhorá-los e automatizá-los, né? E o profissional de tecnologia da informação, ele faz essa leitura do que é necessário melhorar em termos de processos de trabalho e traduzir isso para soluções de software, de hardware, soluções que integrem essas duas coisas, melhorando a capacidade da instituição a atender os seus clientes. Os analistas de informática têm algumas reivindicações e contam com o apoio do Sindileges na luta pela igualdade de tratamento com os demais servidores da Câmara, quanto à remuneração, jornada de trabalho, valorização da categoria e o acesso ao exercício de funções comissionadas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda em 4,5%, livrando de tributação os contribuintes que recebem um pouco mais de R$ 1.500 por mês. A repórter Roberta Lindbergh tem mais informações. De acordo com a proposta aprovada, fica isento de declarar imposto de renda quem recebe até R$ 1.566,61. A alíquota será ajustada anualmente até 2014. Outra novidade é que o empregador agora vai poder descontar da base de cálculo do imposto de renda até R$ 500 por ano, quando declarar os gastos com planos de saúde do empregado doméstico.
O relator da MP, deputado Maurício Trindade, também incluiu no projeto mudanças na lei dos planos de saúde privados, para determinar que o ressarcimento sobre o uso dos serviços de hospitais conveniados seja feito exclusivamente pelo SUS, o que poderá render até 100 milhões de reais ao Fundo Nacional de Saúde. Agora a medida será discutida no Senado Federal. No próximo bloco, dicas de alimentação para sobreviver às longas sessões plenárias do Congresso Nacional. Estudantes da rede pública fazem visita monitorada no TCU. E mais, como funciona a moderna gráfica do Senado. Até já!